Se uma montadora de carros populares compactos, de tração dianteira, decide comprar uma briga com os fabricantes de supercarros da época, como Ferrari e Lamborghini, quem você acha que levaria? A resposta parece óbvia, mas estamos falando da Honda com seu NSX, um carro que na década de 90 venceu a Ferrari e a Lamborghini no próprio jogo, não só fazendo um carro mais rápido que a Ferrari 328, mas que era também prático e confiável. Prático e confiável parecem ser características simples de se conseguir em um carro, mas não era o caso na época. Embora a Lamborghini tivesse um design surreal e chamasse atenção por onde passasse, não era um carro fácil de dirigir. Sua cabine era apertada, suas janelas não abriam e a visibilidade era horrível. O mesmo se aplicava para a Ferrari 328, que além disso tinha seus pedais deslocados para a direita, mostrando que o carro não era pensado em ergonomia. Sobre a confiabilidade desses carros italianos, nós não podemos falar muito. Parece que até hoje não acharam a fórmula para seus carros não pegarem fogo. E outro ponto que eu esqueci de falar era que a Honda queria fazer tudo isso e entregar um carro mais barato que seus concorrentes. Para isso, muitos fatores foram decisivos para a criação do NSX, como o design Pininfarina, a experiência na construção de motores de Fórmula 1, o pioneirismo nos processos de desenvolvimento e produção do carro e, claro, a mão do chefe. Até Ayrton Senna teve participação na criação desse projeto. You don't feel the speed in a way. You just don't feel the speed. The car is so stable and so comfortable in all sense that you unless you look to the speed gauge, you don't realize you're going that fast. Is a good compromise between the sportive side and the comfort side. And as I said, I think it's a super car. E falando assim, parecia que a Honda sabia o que estava fazendo, o que não era verdade, visto que esse seria o primeiro supercarro da marca. Então, como a Honda iria conseguir fazer isso? E por que esse carro mudou completamente o mundo dos supercarros? E como foi que o Ayrton Senna colaborou no desenvolvimento desse carro? No vídeo de hoje, nós vamos falar em detalhes sobre a criação desse ícone japonês. A Honda, nos anos 80, estava fazendo sucesso com seus carros de rua em todo o mundo, e nas competições não era diferente. Ela tinha acabado de voltar para a Fórmula 1 em 1984. E os carros com motores Honda venceram os campeonatos de 86, 87, 88, 89, 90 e 91. Com todas essas vitórias, a Honda queria usar essa tecnologia desenvolvida na Fórmula 1 em seus carros de rua. A questão era que a Honda não tinha experiência nenhuma em fazer um design de um supercarro. Foi então que decidiram passar essa tarefa para a Pininfarina, o famoso estúdio de design responsável por criar diversas Ferraris, como a Testarossa, a 348 TS e até a lendária F40. O pedido foi para criar um design aerodinâmico e uma cabine com ótima visibilidade. Para isso, usaram como inspiração o caça americano F-16, que tem um amplo campo de visão. Já a parte do motor seria algo com um 2.0 V6 central. O pedido do motor central foi por conta da Fórmula 1, e também porque os engenheiros da Honda haviam testado colocar um motor central em um Honda City de primeira geração, ao invés do motor frontal, e o resultado desse teste foi surpreendente. A distribuição de peso do carro ficou perfeita, e o carro tinha um comportamento mais dinâmico. O carro conceito entregue por Pininfarina foi o HPX, que significava Honda Pininfarina Experimental. Com o carro conceito entregue, o desenvolvimento do NS-X começou, e nesse caso, o X se referia a uma variável desconhecida da matemática. Então esse novo carro se chamaria New Sportscar X. Como essa seria a primeira versão de um carro novo, a Honda não tinha ideia do que seria feito, mas existiam certos critérios que deveriam ser atendidos, como uma relação peso-potência de 5,2 kg para 1, ter menos de 1.400 kg, ter pelo menos 250 cavalos, atingir uma velocidade máxima de 270 km por hora e fazer um quarto de milha em 14 segundos ou menos. Além desses critérios, o carro deveria ter o mesmo ou mais poder de frenagem que qualquer Ferrari da época.
E tudo isso sendo um carro prático, fácil e previsível para se dirigir nas ruas, mas que também seria ótimo em circuitos. E para a Honda criar esse carro com características diferentes de todos os outros, eles teriam que fazer algo diferente de todas as outras montadoras. E isso foi feito. O NSX foi projetado usando um supercomputador da época e também foi o primeiro carro de produção a ter seu monocoque feito em alumínio. Esse monocoque reduziria aproximadamente 200 kg do carro e iria revolucionar a indústria automobilística, pois a partir do NSX, muitas outras montadoras iriam usar o monocoque em alumínio. Além disso, os braços da suspensão também foram feitos em alumínio e isso reduziu mais 20 kg do carro. Mas não foi na primeira tentativa que a Honda conseguiu acertar tudo. Na sua primeira versão, o protótipo NS-X tinha um motor V6 2.7 do Accord, sem nem ter VTEC. E posteriormente foi trocado para um motor do nível do carro, um V6 3.0 com sistema VTEC desenvolvido com a tecnologia que a Honda usava na Fórmula 1, com bielas em titânio e girando 8.000 RPM. Os números de potência e torque não são impressionantes para os dias de hoje. O carro tinha 270 cavalos e 29 kgfm de torque. Mas mesmo assim, era o suficiente para andar na frente da Ferrari 328. Esse powertrain fez a Honda atingir o 0 a 100 em menos de 6 segundos e uma velocidade máxima de 270 km por hora. Agora, o protótipo estava pronto para uma fase de testes e um dos pilotos que testou o carro era uma das lendas da Fórmula 1. O protótipo do NSX passou um mês em Suzuka, com o objetivo de levar o carro até o seu limite. E no final desse mês de testes, o Ayrton Senna estaria em Suzuka com a McLaren. Aproveitando a oportunidade, os engenheiros da Honda pediram para o piloto dar seu feedback sobre o carro. Depois de algumas voltas no carro, os engenheiros esperavam um feedback positivo. Porém, o piloto disse que a estrutura do carro era um pouco frágil. Com isso, o protótipo foi para o desenvolvimento novamente. E com melhorias no monocoque, ele aumentou sua rigidez em 50%. A Honda estava fazendo o seu máximo para que o carro estivesse pronto para ganhar o mundo. Em 1989, a Honda revelou a versão do Honda NS-X no Salão de Automóvel de Chicago e, alguns meses depois, no Salão do Automóvel de Tóquio, para sua estreia no Japão. O carro foi renomeado de NS-X para NSX, que significava New Sports Experimental. O NSX foi colocado à venda no Japão em 1990, tornando-se o novo carro-chefe da Honda. O NSX foi vendido sob a marca de luxo da Honda, a Acura, a partir de novembro de 1990 na América do Norte e em Hong Kong. O NSX foi inicialmente montado na fábrica de pesquisa e desenvolvimento, de 1989 até o início de 2004, quando ele foi transferido para a fábrica de Suzuka pelo resto da sua vida útil. Os carros foram montados por aproximadamente 200 funcionários mais qualificados e experientes da Honda. Uma equipe foi escolhida a dedo com no mínimo 10 anos de experiência, empregada em várias outras instalações da Honda para construir o NSX. Apesar do NSX já estar na frente da Ferrari, sua concorrente, a Honda decidiu que poderia fazer ainda mais com o carro. Então, eles decidiram desenvolver o NSX-R, uma variante do NSX, mais voltada para o desempenho, com uma carroceria mais leve e um motor mais potente. Os engenheiros da Honda começaram com um programa agressivo de redução de peso. O isolamento acústico, o sistema de áudio, o step, o sistema de ar-condicionado, juntamente com alguns equipamentos elétricos, foram removidos. Os bancos elétricos de couro foram substituídos por bancos conchas mais leves em Kevlar, fabricados pela Recaro para a Honda. As rodas de liga leve forjadas foram substituídas por rodas de alumínio forjado mais leves produzidas pela Enkei, o que reduziu o peso não suspenso do carro. A manopla de câmbio de couro original foi substituída por uma peça usinada em titânio. No geral, a Honda conseguiu retirar aproximadamente 120 kg de peso, conseguindo chegar a um peso final de 1.230 kg. A produção dessa versão do carro durou até setembro de 1995 e nesse mesmo ano foi lançado o NSX-T. Infelizmente, esse T não representava a versão turbo, e sim uma versão Targa, que era com teto removível. Esse teto removível resultou em uma diminuição da sua rigidez, e a Honda adicionou cerca de 45 kg de reforços estruturais para compensar.
Em 1997, a Honda lançou uma das maiores atualizações de desempenho do NSX em todos os seus mercados mundiais. A cilindrada do motor aumentou de um 3.0 para um 3.2, usando uma camisa de cilindro de metal reforçada mais fina. O coletor de escapamento foi redimensionado e feito em aço inoxidável, em vez de um coletor em ferro fundido para melhor desempenho e menor peso. O aumento do fluxo dessa nova configuração foi um dos principais fatores para os 20 cavalos de potência adicionais extraídos do novo motor. Com o passar do tempo, o NSX começou a mostrar sinais de envelhecimento, pois seu estilo permaneceu o mesmo durante mais de uma década. Por isso, a Honda decidiu fazer uma mudança. O design original da carroceria do NSX recebeu apenas pequenas modificações da Honda no novo milênio, até que em dezembro de 2021, os faróis escamoteáveis originais foram substituídos por faróis fixos, juntamente com pneus traseiros ligeiramente mais largos, para complementar uma suspensão revisada. Uma versão reformulada do NSX-R foi lançada em 2002, exclusivamente para o Japão, tal como aconteceu com a primeira versão. A redução de peso foi o foco principal para melhorar o desempenho. A fibra de carbono foi usada em grande parte de todos os componentes da carroceria para reduzir o peso, incluindo um spoiler traseiro maior e mais agressivo e um capô ventilado. Esse capô era considerado a maior peça em fibra de carbono feita para carros de produção. O sistema de áudio, isolamento acústico, ar-condicionado e direção hidráulica foram removidos. Infelizmente, a Honda teve que descontinuar o NSX devido à baixa nas vendas, mas o legado do NSX não terminaria aí. No Salão do Automóvel de Detroit de 2015, o carro conceito do novo Honda NSX foi revelado. Era bem diferente da primeira geração. Apresentava um motor V6 3.5 biturbo que produzia 500 cavalos, acoplado a um sistema híbrido de 3 motores elétricos, com transmissão de dupla embreagem de 9 velocidades. A potência final do carro era de 573 cavalos, com aceleração de 0 a 100 em 2.9 segundos e uma velocidade máxima de 300 km por hora. Mas o carro não chegou nem perto de fazer o sucesso que a primeira geração fez. Mesmo assim, a Honda continua o desenvolvimento do carro. E essa foi a história do Honda NSX. Caso você queira conhecer um carro que não é previsível e fácil de dirigir como o NSX, veja o vídeo do Porsche 911 Turbo, que está aí na tela. E se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo. Obrigado e até a próxima.